Olá pessoal, um bom dia a todos, uma boa quarta-feira. Então damos a sequência aqui nos versos 32, 33 e 34 da leitura da Escritura Sagrada Srimad Bhagavad Gita. Jai, Srila Govinda Maharaj Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai, Shri Vyasadeva Ki Jai. Então vamos ler o sânscrito e depois a tradução. Atmaupamyena sarvatra saman pashyati jo Arjuna sukam vadyadi vadukam sadyogi paramo mata. Arjuna uvacha jojam yogastvaya prokta samyena madhusudana etasyaham napashyami chanchalatvat stitim stiram chanchalam himana krishna pramati balavadridam tasyaham nigaham manye vayoriva sudushkaram. Tradução do verso 32. Considero o melhor dos yogis aquele que vê a felicidade e a infelicidade de todos os seres como suas. Ou seja, a pessoa santa, quando ela alcançou a posição de yoga, que significa comunhão com Deus, uma comunhão integral com Deus, onde ela não se desconecta mais da bem-aventurança divina, do amor a Deus, nesse estágio ela se importa com a felicidade e a infelicidade de todos os seres. Esse é o verso 32. E é um verso muito bonito. A gente entende que a pessoa santa e imaculada, que não tem nenhum desejo próprio, niskinchana bhakta, o devoto sem nenhuma mácula de desejo pessoal, ele se preocupa, ele está pendente, ele está atento pela infelicidade e felicidade de todos os seres ao seu redor. Tem até um caso bonito que a gente sabe nas nossas escrituras, que um grande devoto de Mahaprabhu, de Sri Krishna Chaitanya, ele pedia para Mahaprabhu que Mahaprabhu libertasse todas as almas do mundo material e levasse todas as almas para o mundo espiritual, que ele ficaria com o peso do pecado de todas elas, porque ele não conseguia ficar satisfeito dele ter esse conhecimento, dele ter acesso a esse conhecimento e poder praticar a devoção pura a Deus e estar naturalmente ocupado numa posição de saída da matéria, sabendo que muitas almas ficarão presas na matéria por bilhões de vidas, tendo que sofrer as tribulações de nascimento, velhice, doença, morte e todos os tipos de tristeza gerados pela existência material. Verso 33. Arjuna disse: ó Madhusudana, devido à natureza instável da mente, não posso conceber como alguém pode manter o equilíbrio no yoga que você descreveu. Ó Krishna, a mente é instável, turbulenta, obstinada e muito poderosa. Considero que controlá-la é mais difícil do que controlar o vento. Então aqui, se Arjuna disse que controlar a mente é mais difícil do que controlar o vento, o que seria de mim, né? Porque Arjuna é um grande guerreiro, uma personalidade ímpar, um guerreiro ímpar. E ele está falando o quanto é difícil controlar a mente. Vamos para o verso 35, 36 e 37. Shri Bhagavam Uvacha. Bhagavam é Krishna, aquele que possui todas as opulências de forma infinita. Shri Bhagavam está se direcionando a Krishna. Uvacha quer dizer Shri Bhagavam falou, Krishna falou. Asam Shayam Mahabaho Manodurni Graham Chalam Abhyashena tu kaunteya vairagyena chagrihyate asamyatatmana yogo dushprapa iti me mati vasyatmana tu jatatas sakyo vaktum upayata. Arjuna uvacha ayati shradhayopeto yoga chalitamanasa aprapya yoga samsiddhim kam gatim krishna gachati. O Senhor Supremo disse: ó heróico Arjuna, sem dúvida a mente é inconstante e extremamente difícil de controlar. De toda forma, ó filho de Kunti, isso é possível por meio da prática e do desapego. Eu considero que o yoga é difícil de ser alcançado para a pessoa de mente sem controle, mas aquele que se esforça para controlar a mente, por meio das práticas apropriadas pode obter êxito no yoga. Arjuna disse:
Ó Krishna, qual é o destino de uma pessoa que, devido à sua fé nas escrituras, ocupa-se na prática do yoga, mas por falta de perseverança, prática adequada e abnegação é distraída por inclinações mundanas e falha em obter êxito na prática do yoga? Então aqui é interessante a gente comentar, porque Krishna concorda com Arjuna que realmente é difícil controlar a mente, porque ela é inconstante e extremamente difícil de controlar. Ou seja, nós que estamos no plano material, a gente vive escravo dessa mente, e essa mente está sempre colocando ideias, a gente está absorvendo pela mente e nos identificamos com a mente, mas nós não somos a mente. Então, o processo do yoga, o processo espiritual, o processo religioso, por assim dizer, é ir a fundo na nossa identidade interior e desapegar completamente desse elemento material que nos confunde e faz com que a gente pense que somos ela. Né? Então a luxúria, a ira, a cobiça, vem tudo do plano da mente. A insatisfação, né? E também a felicidade que é obtida através dos sentidos e o contato dos sentidos com os seus objetos, traz uma felicidade, é tudo vivida, experimentada no plano mental. Então, o processo de autorrealização é você ir além desse plano mental. Mas a mente é obstinada, ela vai querer dominar e vai ser muito difícil controlar. Mas aqui Krishna dá ele dá a deixa, né? Ele dá a dica. Mas aquele que se esforça para controlar a mente por meio de práticas apropriadas pode obter êxito. Então aqui Krishna está dizendo, obtenha êxito com práticas apropriadas. Como que você pratica apropriadamente? Quando você se refugia em uma pessoa que pode te educar no caminho da autorrealização. Sem mestre você não vai a lugar nenhum. A gente aprendeu a se vestir, a amarrar sapato, a ir para a escola, tudo com mestres. O mestre é fundamental. Na jornada espiritual, o mestre é fundamental. Os mestres, né? Porque você não tem um mestre apenas, mas você tem que aprender. Então, como é que eu aprendi a controlar a mente? Quer dizer, eu não controlo a mente, mas qual foi a dica que me deram? Ah, você pode controlar a sua mente ocupando sua mente em atividades virtuosas. Por exemplo, nós gostamos de comer. Me foi ensinado que se eu como para o meu próprio prazer, eu estou gerando karma. Eles chamam de papa. Aquele que se alimenta para a própria satisfação, ele não ingere mais do que pecado. Isso está no Gita também. Então, o que, que nós fazemos? Nós cozinhamos como uma oferenda de amor a Deus, uma oferenda de amor a Krishna. Então, essa comida vai para o altar. Isso é uma prática formal da nossa espiritualidade, da minha espiritualidade. Tem pessoas que agradecem a comida quando chega à mesa. Nós oferecemos a comida no altar para satisfação de Deus. Então, por exemplo, eu quero fazer um arroz doce, eu estou pensando, Krishna vai ficar feliz com esse arroz doce, depois nós vamos distribuir entre as pessoas e todo mundo fica feliz com essa marra pressada. Outro dia me perguntaram na aula da rádio, que era a marra praçada? A marra praçada é o alimento oferecido no templo com amor e devoção, e esse alimento é considerado espiritual, e você, quando se alimenta dele, você entende ele como espiritual. Então, eu ocupei meus sentidos para fazer esse alimento, eu tive que usar a minha inteligência, eu tive que usar as minhas mãos, os meus olhos, eu tive que sentir cheiros, né, de especiarias, então eu ocupei meus sentidos para servir a Krishna. Depois eu fui e ofereci para Krishna, e depois eu me alimentei desse alimento sagrado meditando. Então, o meu paladar foi ocupado de forma espiritual. Você pode espiritualizar todas as suas atividades como uma oferenda a Deus. Isso é fascinante em Bhakti Yoga. No caminho de Bhakti, a sua vida pode ser uma expressão de amor a Deus porque é uma questão meditativa. Mas é claro, Deus é uma pessoa, como está escrito no Gita e está escrito em todas as escrituras sagradas, e ele diz o que ele quer. Krishna diz no Gita: se você me oferece uma flor, uma fruta, água, com amor e devoção, eu aceitarei. Krishna não aceita produtos de carne. E por que, que vocês não comem carne? Porque Krishna não aceita, eu só como coisas que Krishna aceita. Krishna aceita leite e derivados, então eu ofereço leite e derivados no altar para a satisfação de Krishna. E naturalmente eu honro aquele alimento que saiu do altar como sendo um alimento espiritual.
E assim você ocupa os sentidos no caminho da devoção. Algumas vezes você vai, porque a mente é desvairada, algumas vezes você pode cometer algum desvario, alguma loucura, e cair da plataforma de controle de quem está ocupado no serviço a Deus. Porém, a minha experiência, que é pequena, mas é alguma, eu posso compartilhar com vocês, é que existe um gosto superior na prática do serviço amoroso a Deus. Esse gosto superior, ele vai te arrancar, ele vai te trazer de volta quando você estiver numa posição de distração. Ah, você se distraiu com algo material, mas você vai entender que ali não tem prazer, não tem bem-aventurança no coração. E aí você volta correndo para as suas práticas espirituais. E isso é demais. Quem alcançou esse tipo de sabor na prática espiritual, mesmo que às vezes a mente leve ele para alguma determinada região que não seja espiritual, ele consegue sair de lá porque ele obteve um sabor melhor. Ele tem um sabor muito melhor na prática espiritual e na devoção a Deus. O que mais que eu tinha para falar aqui? Bom, aqui a Juna pergunta, né, o que acontece com a pessoa que se distraiu, que se ela falha nesse caminho espiritual? O que pode acontecer? Por isso que a mente tem que estar muito resoluta no seu progresso espiritual, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que a sua contribuição do dia a dia, ou do mês, ou do ano, ou da vida, seja pequena, a única contribuição verdadeira que você deu na sua vida é a espiritual, porque a material vai ficar, tudo que você progrediu materialmente, a beleza física vai cair, a inteligência vai decair, a memória vai decair, o patrimônio vai ficar para outras pessoas brigarem. Então, a pessoa inteligente ela vai procurar por uma solução aonde ela adquira conhecimento sobre Deus e sobre a relação que ela tem com Deus, porque esse tipo de relação, a busca, ela é eterna. E você vai carregar com você toda a fortuna que você adquiriu no processo espiritual. Então a Juna pergunta, né, como é que acontece? Então vamos lá, vamos ler os versos 38 e 39 em sânscrito. Vamos tentar, né? Porque eu não falo sânscrito, eu só engano vocês aqui, tentando uma pronúncia razoável. Katin nobhaya vibrastas chinnabram ivanashyati apratisto mahabaho vimudo brahmanapati etanme samshayam krishna chetumarhashya shettasa twadanya samsasyasya chetanahi upapadyate. Ó poderoso herói, ó Krishna, tendo se desviado do yoga de alcançar o absoluto sem refúgio, desviada tanto do caminho da ação como da meditação, não está tal pessoa absolutamente perdida como uma nuvem fragmentada? Ó Krishna, ninguém além de você pode dissipar essa minha dúvida. Por favor, seja misericordioso e remova-a pela raiz. Também aqui é interessante, isso aqui é um comentário meu, mas claro, eu aprendi com os meus gurus. Na prática espiritual, a única forma de você não cair é quando ela é feita por amor à causa, por gosto. O meu guru falava: para que se preocupar com o que você vai alcançar, sendo que a prática deve ser doce? Então, se a sua prática espiritual não é doce, se a sua prática espiritual é uma austeridade, é algo brutal que você, tenho que ir lá, tenho que fazer. Então tem alguma coisa errada na sua prática. A prática espiritual tem que ser doce, tem que gerar uma doçura no coração que vai te motivar dia a dia para que você pratique mais. Eu quero isso, é demais o que eu estou fazendo. Então, essa prática, não se preocupar, se ocupar na prática e saborear a prática, porque o contato da oração, da lembrança de Krishna, do canto dos nomes de Deus, do serviço no templo, de toda a sua ação na vida conectada com Deus, ela tem que ser doce. E aí não importa mais o que você vai alcançar. Para quem alcançou essa região de estabilidade no seu dia a dia, não importa o que vai alcançar, porque não tem mais queda. Né? Você vai cair como? Se você tem gosto pelo que você faz. Né? Eu gosto, por exemplo, eu sinto necessidade e gosto em almoçar. Certo? Quando você trabalhou, que você está cansado e teve fome, você vai almoçar, você está com gosto por almoçar. Só uma pessoa enferma que não tem gosto por almoçar. Então, se você tem fome espiritual e seu almoço é bom, você vai correndo para almoçar. Não precisa nem chamar.
No tempo era engraçado, era uma das únicas atividades que não precisava chamar ninguém, né? Era almoço e janta. Tava todo mundo bonitinho lá na fila. Então a vida espiritual, não, quem alcançou alguma satisfação interna não precisa chamar, é um gosto da pessoa. Ela não vive sem aquilo. Talvez no começo seja um pouco difícil, como escovar os dentes. Eu costumo dar esse exemplo. A gente, quando é criança, o pai e a mãe têm que forçar a gente um pouco a escovar. Não, vai escovar, tem que escovar, etc, né? Toda refeição vai lá, escova o dente, a criança fala, eu não quero. Mas depois, quando adulto, você não fica mais sem escovar o dente, porque existe uma satisfação em ter a boca limpa, em ter os dentes limpos. Então, um gosto superior te tira de um gosto inferior. Quando você adquire um gosto pela prática espiritual, então você não tem mais como ser derrubado. É claro, você vai ter falhas, como todo ser humano tem, mas até alcançar a perfeição, você uma hora chega na perfeição. Krishna fala, não tenha dúvida disso, que todos alcançarão a perfeição. Essa é a nossa fé, essa é a nossa determinação, e nós não vamos parar enquanto não alcançarmos o plano supremo, o plano divino. Não queremos dormir no ponto, né? Dormir na história da matéria, dormir no cochicho da matéria, no canto da sereia material. Não estamos interessados. Às vezes damos uma distraída, mas alguns santos tiram a gente desse torpor da matéria. Mas para isso tem que haver boa vontade, tem que haver boa associação e utsaha, entusiasmo no coração. Aquele que é entusiasmado no seu coração jamais perece. E isso é fascinante. E esse entusiasmo vai vir com a associação com as escrituras, a leitura das escrituras também são fascinantes, ouvir aulas e participar do serviço divino de alguma forma que você puder. Então aqui Krishna, Arjuna pede para Krishna dissipar essa dúvida daquele que não alcança. O que acontece com a pessoa que fracassa, que desiste no meio do caminho? Aí então aqui Krishna fala, Shri Bhagavam Uvacha, Partanai Vehanamutra Vinashastasya Vidyate, Nahi Kalyana Krit Kastid, Durgatin Tatagachati, Prapya Punya Kritam Lokam, Ushitwa Saswatihi Sama, Suchinam Shrimatam Gehe, Joga Brashto Bijayate. O Senhor Supremo disse, ó Arjuna, filho de Kunti, não há prejuízo para o praticante de yoga que não obteve êxito. Não lhe é negada a felicidade do plano celestial neste mundo, nem lhe é negada a oportunidade da fortuna de ver a superalma no reino transcendental. Isso é assim, ó meu querido amigo, porque a pessoa que realiza atividades virtuosas nunca obtém um mau destino. Repetindo para todo mundo, ó meu querido amigo, porque a pessoa que realiza atividades virtuosas nunca obtém um mau destino. Ou seja, quem obteve um mau destino é porque praticou atividades que não eram virtuosas. Todas as nossas dificuldades vêm porque nós praticamos atividades que são pecaminosas, que nos jogam para regiões de sofrimento e tortura e tristeza, e depois a gente fica reclamando do governo, disso e daquilo, de que foi ele, que foi aquele. Mas somos nós os arquitetos da nossa vida, de tudo que se passa na nossa vida. Então não tem para quem reclamar. Reclame no espelho e seja responsável por si, por si próprio. Como é que fala isso? Seja responsável por você, por si mesmo. Acho que está certo, né? Bom, de qualquer maneira, acho que vocês entenderam. 41. Após residir por muitos anos em todos esses planos celestiais, alcançados por aqueles que realizam grandes sacrifícios, tais como o Ashwamedha, o praticante de yoga que não obteve êxito nasce em uma família de pessoas honradas e prósperas, dedicadas a práticas puras e honestas. Maravilha! Um capítulo excepcional. Na verdade, eu falo isso todos os capítulos e todos os versos e todas as palavras de Krishna e Arjuna são excepcionais, são maravilhosas, transcendentais. Então, espero que tenha sido afortunado para o coração de vocês, espero que o coração de vocês estejam em júbilo por essa leitura, porque o meu está. Eu adoro ler o Gita e é um prazer falar para vocês, a pedido de vocês. É um prazer e é um momento muito glorioso para mim. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Hare Krishna.